fazer uma leitura bíblica, eu quero estar lendo aqui a carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, amados. Se você tem uma Bíblia, abra sua Bíblia, acompanhe comigo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Eu quero aqui ler com os irmãos a partir do versículo 13. Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 13. Esse versículo, esse texto, né, que vamos ler para iniciar este momento de louvor, adoração ao nosso Deus, de estudo da palavra, ele complementa o tema do estudo de hoje da carta de Tiago. Tiago vai tratar da verdadeira sabedoria. Tiago volta a falar de sabedoria, mostrando, né, o que é sabedoria, a diferença entre a sabedoria que vem de Deus e a sabedoria meramente humana, né, meramente carnal, mundana ou diabólica. Muita coisa que tem aparência de inteligência, de sabedoria, pode ser apenas algo natural, algo meramente humano, mas que não leva o homem a se humilhar diante de Deus, a temer o Senhor e a enxergar a realidade a partir da perspectiva divina, né? A partir da revelação de Deus. Então, a sabedoria, ela é muito prática. A sabedoria é uma forma correta, uma forma boa, né, de se viver, não desperdiçando a nossa existência neste mundo, que nós saibamos como devemos viver neste mundo. Então, o tema da lição de hoje vai nos ensinar sobre essa verdade. Este mundo que nós estamos vivendo, onde mais tem se manifestado todo tipo de maldade, né, de pecados, a gente tem que aprender a viver como luz, como testemunhas de Cristo. Muito bem, Efésios capítulo 5, eu vou ler a partir do versículo 13, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar? Depois eu vou estar aqui cumprimentando mais algumas irmãs que estão chegando aí. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por mais essa oportunidade, privilégio de fazer essa live, de transmitir a Tua palavra àqueles, ó Pai, que precisam, necessitam, assim como eu também necessito, ó Pai. Nós estamos aqui para dizer que mesmo que nós não possamos reunir no nosso local de culto, nós não deixamos de servir o Senhor, de reconhecer que o Senhor é o dono de nossas vidas. A Ti seja a honra, glória e louvor. Não a nós, Senhor, mas somente ao Teu nome devemos dar glória. E por isso estamos aqui, para mais uma vez, como igreja, aprender da Tua palavra. Recebemos o alimento e a porção que a nossa alma tanto necessita. Renova o nosso entendimento, a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor para com o Senhor e para com os nossos irmãos.
que haja arrependimento, que haja quebrantamento de coração, quebrantamento de espírito, no sentido de humilhação, de reconhecimento de que somos pecadores, de que nós precisamos, ó Pai, nos voltarmos cada vez mais para o Senhor, nos convertermos dos maus caminhos, de buscarmos o Senhor de todo o coração. Nos ajude, ó Pai, a vivermos como sábios neste mundo, remindo o tempo, ou seja, resgatando o tempo que estamos vivendo, sabendo viver neste mundo sem desperdiçar o tempo de vida que o Senhor nos deu, Pai, porque cada segundo, cada minuto, cada hora, Pai, é precioso demais para ser desperdiçado em coisas inúteis que não nos levam a nada, Pai, que só prejudicam a nossa vida espiritual e a vida de outras pessoas. Nos ajude a agirmos como crentes, remindo o tempo, buscando ser cheios do Espírito Santo, controlados por Ele, para que assim possamos ter uma vida mais sensata, justa e amável, Pai. Nós oramos, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deixa eu acenar aqui, então, para mais pessoas que estão chegando. Irmã Laurinha, Moisés, irmã Cristina está aqui. Muito bem. A irmã Mercedes falou, olha, o Zezé está aqui, pastor, está aqui assistindo. Glória a Deus por isso. Deus abençoe. Muito bem, irmãos. Vamos então dar continuidade. Depois nós vamos ter um momento de intercessão. Após o nosso estudo, vamos para a palavra de Deus. Após essa leitura bíblica, após a nossa oração, nós começamos aqui ouvindo o hino Firmeza, não é? Uma versão tão bonita, né, do nosso cantor cristão, o hino 366. Né? Eu sempre começo aqui com louvor. Assim que eu inicio a transmissão, eu já dou play aqui no hino, né? Sempre escolhendo um cântico, um louvor, para que a nossa alma possa meditar, né, refletir ainda mais na palavra de Deus. Irmã Luciana chegando aí também, muito bem. Então, amados, nós vamos para o texto bíblico que vai servir de base para o nosso estudo nesta noite. Nós vamos para Tiago, tá? Tiago, no capítulo 3. Abra sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia em casa, né, ou smartphone, ou computador. Né? Algumas pessoas estão jogando o vídeo na televisão. Se você tem uma Smart TV, você pode jogar lá na Smart TV. Eu não sei se é Smart Facebook, agora eu já não tenho certeza. Quem tem Google Chrome, esses aparelhos de streaming, né? Você pode também assistir na televisão. A minha esposa, ela joga na televisão, transmite na televisão e assiste na tela grande lá, né, com um som muito bom, tá? Então, aproveite, né, no smartphone, no celular, né, no computador ou na televisão, você pode assistir e chamar a família toda para assistir, né, e participar do nosso estudo. Muito bem. Tiago, capítulo 3, eu vou ler aqui, eu vou ler na versão da NVT, né, eu vou deixar aberto também na minha Bíblia, né, a Bíblia que eu sempre usava, que eu uso na igreja, né? Os irmãos já estão acostumados com essa leitura, porque o pastor ele usa a revista atualizada. Essa é a versão que eu tenho usado, tá bom? Então, Tiago, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 13. Né? Nós precisamos muito dessa palavra, essa mensagem, irmãos. Essa palavra é importantíssima, né? Nós queremos que Deus abençoe a nossa nação, tá aí o irmão Joel está até dizendo aí, ó, Deus abençoe a nossa nação. Realmente, a irmã Luciana está dizendo que os pais dela estão assistindo. Que bênção, né? Nós precisamos da bênção de Deus, amém. Mas nós não seremos um país abençoado, um povo abençoado, se nós não buscarmos a Deus e a verdadeira sabedoria de Deus. Vamos orar, né, pelo nosso presidente, orar pelos ministros, orar, né, por essa situação que estamos vivendo agora. Nós estamos um país dividido, irmãos, dividido. Então, algumas pessoas estão revoltadas com decisões que vêm lá de cima, né, do Congresso, do presidente,
né, a saída do ministro, a entrada de outro ministro da saúde. Então, isso causa revolta, causa discussões. Uns defendem, outros são radicalmente contra, né, tudo isso. E isso tem gerado, sim, sabe, inimizades muitas vezes. Mas que nós, com as nossas opiniões diversas, mesmo que entre irmãos em Cristo, membros da mesma igreja, com opiniões diferentes, que isso não venha nos afastar, mas que nós possamos apenas ver o seguinte, olhar da seguinte forma: cada um de nós está olhando por um buraco da fechadura, uma parte do buraco da fechadura, né? Nós não conseguimos enxergar o todo. Ninguém consegue enxergar o todo. Porque para a solução desses problemas que nós estamos passando, irmãos, esse problema todo que temos enfrentado, que é mundial, que é global, é necessário uma visão muito ampla, maior do que um ser humano possa ter, ou várias cabeças possam ter. Né? Várias ciências precisam ser consultadas. Né? Às vezes uma solução que é boa para um país A não é boa para o país B. Entenderam? Então, ou dentro de um mesmo país nós temos várias regiões tão distintas, regiões geográficas, né, divididas por N motivos, né, ou seja, por vários tipos de problemas de diversos, né, de soluções diversas. Nós precisamos, né, ter muita paciência, buscar muito a Deus e através de acertos, através de erros, nós podemos chegar num consenso também. Então, vamos ter paciência, vamos aguardar, né, que a situação se resolva, que as melhores decisões venham, mas principalmente, a coisa mais importante, que nós busquemos a Deus. Eu já disse aqui, eu não sou especialista em nada, eu não sou especialista. Eu tenho a minha opinião, mas eu não vou ficar colocando a minha opinião como se fosse a mais importante e com isso, né, brigar com as pessoas. Né? Ainda mais por causa da minha posição como um pastor. E às vezes eu posso falar a minha opinião e isso pode ofender, né, algumas pessoas. Então nós temos que ter muita cautela, muita sabedoria, muito bom senso, né, nesse momento tão importante, nesse momento, né, delicado que nós estamos vivendo. Então, a sabedoria que Tiago ensina é a sabedoria que vai nos ajudar a sermos pessoas mais prudentes e cuidadosas. Mesmo que discordemos de opiniões, né, diversas opiniões, nós possamos ter a sabedoria de reconhecer a nossa limitação, a nossa incapacidade de entender todas as coisas e que isso nos conduza para o melhor, nos conduza para soluções melhores. A sabedoria, ela é muito prática. Sabedoria na Bíblia, ela é muito prática, ok? Então vamos para Tiago, né? A gente ainda não leu o texto bíblico. Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 13. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Olha só. Mas se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. Porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Antes, são terrenas, mundanas e demoníacas. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Aonde há inveja e ambição egoísta, há confusão, amados, de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, também é pacífica, também é amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz
e ajuntarão uma colheita de justiça. Amém. Glória a Deus. Perceba só o que Tiago faz. Ele vai falar da sabedoria que nós devemos buscar. Lá no capítulo 1, Tiago ele ensina que devemos buscar a sabedoria que vem do alto. Se nós queremos enfrentar as crises, as dificuldades, os problemas da vida, as aflições deste mundo, e Tiago já começa a sua carta falando que devemos aprender a receber com alegria todo tipo de provação, de tribulação, sabendo que Deus usa os problemas para aprovar a nossa fé, para melhorar o nosso caráter. Porque Deus quer produzir uma ação mais completa em nós. Deus quer nos transformar em crentes maduros. Deus não quer que você seja uma eterna criancinha espiritual. Deus quer que você cresça. Deus quer que você desenvolva, que você tenha discernimento espiritual. E isso vai acontecer nas provações, nas dificuldades que nós encontramos neste mundo. Deus usa todas as coisas para o bem da sua igreja, para o bem do crente, dos seus filhos amados e queridos. É assim que Deus faz. Mas para que consigamos enfrentar as dificuldades, nós temos que buscar a sabedoria que vem lá do alto. É isso que Tiago ensina nos primeiros versículos. Aqui, olha, Tiago capítulo 1, versículo 5. Olha só, Tiago 1, versículo 5. Vamos fazer uma retrospectiva, né? Diz assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, olha, se você precisa de sabedoria, o que você deve fazer? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Ou seja, Deus ele concede sabedoria de forma generosa, generosamente. Deus não é um pão duro, né? Deus não é miserável, Deus não é mão de munheca, como se diz, né? Mão fechada para doar aquilo que ele tanto deseja nos dar. Deus ele diz, olha, eu tenho sabedoria para dar, então vocês precisam buscar essa sabedoria. Busquem que eu vou derramar sabedoria abundantemente. Olha que bênção. Deus promete, então você pode orar com fé. Porque se você não ora com fé, você está duvidando de Deus, você está desconfiando, né, da sabedoria de Deus, do conhecimento de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus, da generosidade de Deus. Então, peça, porque Deus dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Então, peça a Deus, porque o próprio Deus está dizendo que ele vai nos dar a verdadeira sabedoria. Então, voltando para Tiago capítulo 3, quão necessário é, amados, que tenhamos a verdadeira sabedoria, que saibamos viver no presente tempo de forma sábia, de forma justa e sensata, como diz o texto de Efésios, que nós lemos aqui no início, na introdução. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 14, né? A gente leu aqui no início que nós precisamos remir o tempo, porque os dias são maus. Ah, amados, e como os dias têm sido maus. Até o dia da volta de Cristo, nós teremos muitos dias difíceis. Muitos dias que nós começaremos a questionar até a bondade de Deus. Será que Deus está nos vendo? Mas é claro que Deus nunca nos abandona. Ele é conosco o tempo todo. Nada é para sempre, amados. Isso é apenas algo passageiro. Todo problema, toda dificuldade é passageira. Vem um problema, esse passa, aí depois vem outro problema. Sempre vai ser assim até o dia que Jesus voltar. E o que nós fazemos com isso? Quais as decisões que nós tomamos? Qual é a maneira de viver, né, diante dos problemas que nós temos tomado, que nós temos vivido? De que forma nós temos vivido neste presente século, nesse momento de crise que nós estamos passando agora, neste momento, neste dia? Como nós temos usado a nossa vida, nós temos gastado o nosso tempo. Então é algo para a gente meditar, é algo para a gente pensar. Nós precisamos urgentemente da sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem
de Deus. E aqui Tiago vai descrever para nós as características gerais da verdadeira sabedoria. O texto diz, o versículo 13, se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras, com a humildade que vem de Deus. Agora, lendo aqui uma tradução mais tradicional, né, a Revista Atualizada, né, Tiago, capítulo 3, versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria. Mostre em mansidão, ou seja, a maneira como você vive, com mansidão, mediante condigno proceder, ou seja, vivendo de forma honesta, honrada, através das suas obras. Então, através da maneira como eu vou viver, a maneira como eu vivo neste mundo, eu vou demonstrar a sabedoria que eu tenho. Se esta sabedoria é uma sabedoria terrena, uma sabedoria diabólica, ou se é uma sabedoria que vem do alto, uma sabedoria que vem de Deus. Então, toda a Bíblia trata desse tema tão importante. Se você lê o livro de Provérbios, se você lê alguns salmos, o livro de Eclesiastes, nós vamos encontrar vários ensinos muito práticos sobre a sabedoria. E Tiago, ele é um autor muito hebraico, né? Ele é um judeu escrevendo da forma judaica. Ele usa do seu hebraísmo, da sua característica hebraica, para escrever sobre sabedoria da mesma forma como nós encontramos nos livros de Provérbios, os livros de sabedoria que nós temos lá no Antigo Testamento. Então ele vai descrever a sabedoria mostrando que a sabedoria é uma forma de viver. É como nós devemos viver neste mundo. E como diz a letra, né, de uma canção, né, a poesia de uma canção brasileira, é preciso saber viver. E é verdade, é preciso saber viver. E saber viver não é apenas adquirir grande cultura, não é, humana. Saber viver não é simplesmente nos encher de diplomas, né, de certificados, de títulos acadêmicos, né, títulos universitários. Nada disso. Saber viver é você compreender a mente de Deus. É você temer o nome do Senhor. É você estar em comunhão com o Pai. Né? É você ter a presença do Espírito Santo e ter o Espírito Santo controlando o seu ser, aplicando assim a verdade de Deus, os princípios que Deus revelou a nós e desenvolvendo assim a nossa mente espiritual de tal forma que consigamos utilizar de todo o conhecimento que nós temos neste mundo e aplicá-lo da maneira correta, da maneira que agrada a Deus, da maneira como Deus nos criou para vivermos neste mundo. Deus criou o universo, Deus criou este mundo, Deus criou a terra, Deus criou o homem para dominar a terra. E com que sabedoria o homem conseguiria dominar a terra? Com a sabedoria que vem de Deus. A capacidade dada por Deus para cultivar a terra, para criar cultura, para fazer ciência. Olha só que interessante. Mas, infelizmente, o pecado deturpou, né, a maneira como o homem vê as coisas criadas. Então, mesmo a raça humana, com toda a sua inteligência, mesmo com tanta criatividade, com tantas invenções, né, com tantos avanços científicos, o homem ele não tem glorificado a Deus, e, na sua grande maioria, ele não tem usado da maneira sábia todo esse conhecimento. Tem feito coisas boas, é verdade, mas essas coisas boas, mesmo as coisas boas que os homens têm feito, eles não têm feito de forma que glorifique a Deus, de forma realmente mais eficaz, da maneira como Deus realmente criou. Então, voltemos para a palavra
e aprendamos a ser sábios. Não importa quanto conhecimento técnico, acadêmico que você tenha, se você não tiver a sabedoria de Deus, você é um louco no sentido espiritual. E a loucura vai fazer com que você aplique a todo o conhecimento que você possa adquirir e você vai aplicar da maneira, na maioria das vezes, de maneira muito errada. Só Deus pode dar uma sabedoria em que a aplicação de todo o conhecimento possa realmente produzir algo verdadeiramente eficaz e produtivo, algo que realmente exalte a Deus e faça bem para todas as pessoas. Então, Tiago diz que a sabedoria é demonstrada pelo viver honrado, pelo viver humilde, pelas obras, né, que produzem ou que vêm, né, de um caráter humilde, de um caráter transformado por Deus. A sabedoria na Bíblia, então, ela é uma sabedoria prudente, uma sabedoria que busca moderação, uma sabedoria que não se excede, né, que não é desequilibrada, né, uma sabedoria que não vai para os excessos, mas é uma sabedoria sempre prudente. A gente vai ver isso em vários versículos bíblicos. Eu quero ler também aqui com os irmãos Provérbios. Olha o que diz lá Provérbios, no capítulo 10, versículo 19. Provérbios 10, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: no muito falar, olha só, no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Ou seja, a prudência faz parte de uma pessoa sábia. A pessoa sábia, ela tem domínio da língua. Então, se ela tem domínio da língua, ela fala menos, né? E com isso, ela se torna uma pessoa prudente, uma pessoa precavida, uma pessoa equilibrada, né, na sua maneira de viver. Nós temos também a sabedoria como prudência em Provérbios capítulo 11, no versículo 13. Provérbios 11, versículo 13. Diz que o mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre, né? Mostrando que a pessoa sábia, ela não é mexeriqueira, ela não conta os segredos. Tem coisa que você tem que guardar, saber guardar. Nem tudo você deve falar com todo mundo. Mas tem pessoas que adoram falar da vida dos outros, né? Amam falar de todo mundo, contar segredos, coisas que não deveria estar falando, a pessoa conta para todo mundo, e aí é uma coisa terrível, né? Algo que deveria ser apenas para a família, ou algo que deveria ser apenas para a igreja, ou um grupo pequeno, ou apenas algo que você tem que guardar para você mesmo. Tem coisas que você não deve falar. Então, a sabedoria nos ensina isso, né? Nos ensina a não sermos faladores, né? A não guardar, nos ensina a guardarmos segredos que precisam ser guardados, não é isso? Também fala, a sabedoria também fala do sucesso na vida, né? E o sucesso na vida não pode ser alcançado de qualquer forma. Se a sabedoria é algo honrada, né? Se a sabedoria é demonstrada pela maneira de viver, a pessoa que tem sucesso na vida, a pessoa que vai, né, conquistar muita coisa neste mundo, ela não vai fazer isso de qualquer jeito. Eu vejo muita gente dizendo que Deus abençoou, que Deus deu riqueza, né, deu casa, deu carro, deu muita coisa. Mas aí quando você vai olhar mais de perto, a pessoa tem uma vida cheia de maracutaia, cheia de coisa errada, né, de negócios escusos. Olha só, a pessoa fica desobedecendo a lei, a pessoa vive uma vida, sabe, cheia de coisa errada, escondida, e ainda fala que é Deus que abençoa. E fala, não, eu sou uma pessoa próspera porque Deus me abençoa. Olha, misericórdia, né? O sucesso que vem da sabedoria, o sucesso da pessoa sábia não vem de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, ela vem da maneira correta. A Bíblia fala muito sobre
o respeito ao próximo, por exemplo. Tem gente que passa em cima do outro, tem gente que põe uma casca de banana para o outro cair, não é assim? Para passar na frente dos outros. Então, a sabedoria, ela não age com desrespeito, não age com falta de amor pelo próximo. A sabedoria respeita o outro. Respeita até quando você discorda da outra pessoa, a sabedoria, ela trata com respeito todas as pessoas. A sabedoria de Deus não despreza o necessitado, não despreza a pessoa que está carente, a pessoa que é pobre, a pessoa que precisa de ajuda e de socorro. Eu quero ler também Provérbios 14, né? Provérbios é livro de sabedoria, então tem vários conselhos sábios. Provérbios 14, 31, né? Eu estou lendo apenas alguns exemplos aqui para a gente entender o que é sabedoria. Sabedoria é maneira de viver, não é isso? O que oprime ao pobre insulta a Deus. Olha, a pessoa que oprime o pobre está insultando o próprio Deus. Quem está oprimindo o pobre insulta o próprio Deus. Não é isso? Aquele que nos criou. Mas a este honra o que se compadece do necessitado. Ou seja, Deus honra aquele que se compadece da pessoa necessitada. Olha que bênção. Então, a pessoa sábia é honrada por Deus. Por quê? Porque ela se compadece do necessitado. Então fica, né, esse exemplo para nós do que é sabedoria na palavra de Deus. Tem muita gente se arrogando de sábias, dizendo-se sábias, mas a pessoa está se exaltando no seu próprio orgulho, da sua própria ganância, por dinheiro, por riqueza, por fama. A pessoa está preocupada em aparecer e ainda se diz sábia. Olha só, mas porque eu tenho vários diplomas, eu tenho pós-graduação, eu estudei na escola A, B, C, eu me formei na universidade tal. Então a pessoa, ela se acha sábia porque ela confunde sabedoria com instrução. E sabedoria não é apenas instrução, irmãos. A sabedoria não é apenas algo que você adquire intelectualmente, não é apenas a capacidade de adquirir conhecimento, não é apenas isto. É claro que a sabedoria envolve entendimento, envolve conhecimento, mas não é apenas isto. A sabedoria é muito mais do que conhecimento ou adquirir ferramentas, né? Você ter vários cursos, ou você ser muito hábil em alguma coisa que você faz. Sabedoria é muito mais do que isso. Muito mais. Não é apenas um grande profissional. Você pode ser um bom profissional em muita coisa, mas você pode não ser uma pessoa sábia. Escute isso. A sabedoria, ela vai muito além disso. Não é apenas conhecer a Bíblia. Tem gente que conhece muito a Bíblia. Tem gente que é um teólogo profissional, um teólogo acadêmico e não tem sabedoria. Conhece a Bíblia, assim como Satanás conhece muito a Bíblia. O diabo é um exemplo disso. Satanás, ele é inimigo de Deus. Satanás, ele é o próprio mal. Ele é o opositor dos filhos de Deus. E, no entanto, Satanás, ele conhece mais a Bíblia, ele conhece mais teologia do que todos os teólogos e todos os pastores do mundo todo. E agora? Então, sabedoria não é apenas ter muito conhecimento. Nós precisamos de conhecimento. A sabedoria envolve conhecimento, mas é um conhecimento que produz mudança de vida. É algo aplicável. Ele vem de uma profunda devoção a Deus. Você adquire conhecimento e você ama mais a Deus, ama mais o próximo, e você se torna praticante da palavra de Deus. Então, Deus está nos convidando a termos a verdadeira sabedoria. A sabedoria, ela tem tudo a ver com a nossa comunhão com Deus. Tiago diz, então, que a sabedoria contrária à sabedoria de Deus é uma sabedoria terrena, é uma sabedoria mundana,
é uma sabedoria diabólica. Agora Tiago, ele nos ensina sobre a falsa sabedoria. Uma sabedoria meramente humana. É a sabedoria segundo o mundo, segundo o curso deste mundo. É a sabedoria que os homens buscam para apenas exaltar o próprio ego, apenas para que os homens sejam aplaudidos pelos outros homens. É aquela sabedoria que busca trazer os holofotes para si mesmo. Olha eu aqui. Olha como eu sou importante. Olha como eu sou bom. É a sabedoria segundo o mundo. Eu aconselho que você leia um livro muito importante. É um dos melhores livros que já foram escritos. É o livro que, depois da Bíblia, na língua inglesa, depois da Bíblia, é o livro mais impresso, é o livro que mais foi editado de toda a história da humanidade. Na língua inglesa, né? Na língua inglesa. É O Peregrino, do pastor batista puritano John Bunyan. Leia esse livro, O Peregrino, e depois você me conta. Lá fala da sabedoria, lá tem a sabedoria segundo o mundo. Cada personagem é uma virtude da Bíblia, cada personagem é uma alegoria da vida cristã. Aí você vai ver lá a diferença entre a sabedoria de Deus e a sabedoria segundo o mundo. Olha a diferença. Aonde uma conduz, a que conduz ao temor de Deus e aquela que conduz ao afastamento de Deus. Por mais inteligente que pareça, por mais, sabe, criativo que pareça, por mais que brilhe e que chame a atenção do mundo, se não conduz para Deus, é diabólica, é terrena, é carnal, é meramente carnal. Não pode, sabe, merecer nada de Deus. Na verdade, nós não merecemos nada de Deus, porque tudo que temos é pela graça. Se nós estamos aqui adorando o Senhor, se nós temos essa sabedoria que nos leva a amar a Deus e a ouvir a sua palavra, eu digo uma coisa para você, é a graça de Deus que foi até você, é a graça de Deus que tocou o seu coração e que te trouxe até aqui, louvado seja Deus. Então Tiago diz o que sobre a sabedoria terrena? Vejamos o texto bíblico, diz assim a palavra de Deus, muito bem, versículo 14, mas se em seu coração a inveja amarga, olha só, inveja, amarga inveja, inveja amargurada, né? Outra tradução vai dizer inveja amargurada e sentimento faccioso. Lendo aqui na NVT diz, mas se em seu coração a inveja amarga e ambição egoísta, ou seja, o sentimento faccioso é aquele sentimento que leva a pessoa buscar os seus próprios interesses. Ou seja, tudo que a pessoa faz é buscar os seus próprios interesses. Então, o texto diz, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. Como é que está o seu coração? No seu coração existe inveja, uma inveja amarga, existe uma ambição egoísta? Se existe ambição egoísta, sabe aquela ambição em que você não pensa no outro, você faz as coisas boas, você faz o bem, mas não porque você ama o outro, não pelo simples fato de ver o outro bem, mas porque você está preocupado com você. Você é que quer estar bem. É como uma pessoa, né, que quer fazer o bem, quer ajudar o próximo, mas ela quer mostrar para todo mundo, né? Ela quer fazer ela faz até uma selfie, né? Ela quer que o maior número de pessoas veja ela fazendo bem. Então, eu vou ajudar o outro, mas eu quero que todo mundo assista. Então, hoje em dia, né, com as redes sociais, com o Facebook, YouTube e outras mídias, né? Outras meios, né, de você aparecer, de você se mostrar, então isso ficou muito mais fácil de acontecer. A pessoa ela faz
as coisas, ela faz boas obras, mas o intuito dela é apenas se exaltar, porque ela tem ambição, né? Ela tem uma ambição egoísta. Ela não está ambicionando um fim espiritual, que é ver uma vida se voltando para Deus, de ver vidas sendo transformadas, de vidas recebendo, sim, o bem e se alegrando pelo fato do outro estar bem. O amor verdadeiro, sabe? De realmente amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Então, a minha alegria é fazer o outro feliz. A minha felicidade deve ser fazer o outro alegre, sabe? Ver o outro sendo beneficiado e não por uma ambição egoísta. Cuidado com o seu tipo de ambição. Cuidado com o seu coração. Será que há inveja no seu coração? Você não pode ver uma pessoa ter sucesso. Você não pode ver uma pessoa ter o seu salário aumentado. Você não pode ver uma pessoa comprando um móvel novo, né, melhorando de vida. Você não pode ver uma pessoa feliz, que você fica triste, você fica assim, né, eu queria estar no lugar dessa pessoa. Eu mereço mais do que essa pessoa. Olha só que terrível, né? Fulano está acontecendo isso com fulano. Eu mereço mais. E você não consegue se alegrar com a alegria do outro. Por quê? Porque você está cheio de inveja. Uma inveja amarga, sabe? A sabedoria que vem do alto não é assim. Mas a sabedoria segundo o mundo, a sabedoria terrena, ela é sim. Ela é invejosa. Ela é ambiciosa. Mas uma ambição egoísta. Então, a sabedoria segundo o mundo é invejosa e egoísta. Guarde isso no seu coração. Então é algo para a gente avaliar. Como é que está o estado do meu coração? É disso que se trata a palavra de Deus, né? Eu quero ler também algo que Paulo descreve para nós, né? Porque nós estamos falando da origem da sabedoria, a sabedoria que vem de Deus e a sabedoria que vem do mundo, né? São dois tipos de sabedorias totalmente opostas entre si, contrárias. Eu quero ler também a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Olha o que diz lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, 47 e 48. Primeira carta aos Coríntios 15, 47 a 48. É um texto, né, um capítulo que trata da ressurreição. Aqui fala algo interessante. A diferença do que é espiritual, do que é carnal, né? 47 e 48 diz assim: o primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Olha só que interessante. Então, existe uma diferença entre o que é celestial, o que vem de cima, e existe, né, e aquilo que é terreno, o que vem de baixo. O primeiro homem é Adão. Adão, ele foi provado e ele pecou. Adão representa toda a humanidade. A humanidade é terrena. A humanidade em Adão é terrena. E a sabedoria que o homem terreno pode produzir é uma sabedoria terrena, como disse Tiago. Não é uma sabedoria que vem do alto. É necessário que o homem se volte para Deus para que ele recupere aquilo que foi perdido lá no Éden. Olha o que diz o versículo 15, voltando agora para Tiago. Tiago 3, versículo 15. Mas essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Que coisas? Aquilo que é invejoso, a ambição egoísta, que encobre a verdade, que se vangloria,
que vive na mentira, no engano, se enganando. Essas coisas não vêm do alto, não é a sabedoria de Deus. Essas coisas são terrenas. Tiago diz, elas são mundanas e elas são demoníacas. É mundano e demoníaco. Então, o texto que nós lemos de Corinto, a carta aos Coríntios, ele mostra essa diferença. O que é celestial é o que vem do alto. O que é terreno é o que vem de baixo. Adão, ele pecou e ele é terreno. Ele necessita da sabedoria que vem do alto. E é isso que Cristo veio fazer. É por isso que a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é a nossa sabedoria. Ele veio para nos remir, nos salvar e nos tornar pessoas sábias. Sabe? Com sabedoria que vem do alto, para que aprendamos a viver neste mundo. Amados, não tem como viver sem sabedoria de Deus. Não tem como viver sem o combustível de Deus. Eu falo combustível de Deus. É como você pegar um carro que só funciona a álcool e colocar gasolina nele. Esse carro, ele só é a álcool, pastor. Eu vou colocar gasolina nele, vai andar? Não vai andar. Não vai andar. Então, coloque gasolina para ele funcionar. Da mesma forma, o homem foi criado por Deus para funcionar da maneira de Deus. E é por isso que precisamos, né, desse entendimento espiritual para saber como viver no presente século, neste mundo. Tiago diz, o que Tiago diz então? Que a sabedoria terrena, ela é diabólica, aliás, ela é animal, ela é natural. A primeira coisa que ele fala, ela é mundana, ela é do mundo. É uma sabedoria terrena, é algo que é do mundo, né? É algo que vem de baixo, né? Ou seja, ela é pertencente à vida dos homens. Ela está apenas no nível racional, apenas no nível biológico, né, do ser humano, apenas no nível físico. Então, ela não consegue atingir Deus. A Bíblia fala que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Está faltando alguma coisa para compreender todas as coisas. De onde eu vim, o que eu estou fazendo neste mundo, para onde eu estou indo. Eu só vou entender o meu propósito, de onde eu vim, o que estou fazendo neste mundo, para onde eu estou indo. A grande questão filosófica, eu só vou entender isso se eu tiver a revelação de Deus. O homem, pela sua mente, não pode atingir, não pode chegar a Deus. Nem Platão, nem Aristóteles, nem todos os filósofos gregos, nem todos os grandes filósofos que vieram depois da Reforma Protestante, os iluministas, nenhum desses grandes filósofos atingiu o Criador. O máximo que eles chegaram era a primeira escada, era o primeiro degrau da escada. Então, imagina só, para chegar a Deus é como se tivesse uma grande escada. Né? Os grandes filósofos não chegou perto do primeiro degrau. Eles estão apenas no primeiro degrau da escada. O primeiro degrau. Eles compreenderam muita coisa. O máximo que eles chegaram é entender que existe um ser transcendente e que criou tudo, é a origem de tudo. É o máximo. Agora, quem é esse ser transcendente? Quem é esse Deus? Como conhecê-lo? Como amá-lo? Como adorá-lo? Você só vai conhecer Deus por meio de Jesus Cristo, por meio de Cristo, porque Cristo é a sabedoria de Deus encarnada. Cristo é o Deus encarnado. Não tem como ser sábio se você não conhecer o Deus da Bíblia, o Deus que se revela. Não tem como ser sábio se você não conhece o Verbo encarnado, se você não conhece o Filho de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, a sabedoria terrena, ela está apenas no nível baixo. Ela não é do alto, ela é de baixo.
ela apenas atinge os sentidos humanos. Os homens estão sendo guiados pelos seus desejos, pelos seus instintos naturais. Mas o homem não é apenas um animal. Não é. Nós não somos apenas animais. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Se nós não buscarmos a Deus, e se nós não estivermos afinados com Deus, nós agiremos como animais irracionais. A nossa racionalidade foi afetada pelo pecado. A inteligência humana foi afetada pelo pecado. E nós precisamos de Deus urgentemente. A sabedoria terrena também é demoníaca. Porque aonde o Espírito Santo não domina, olha o que o texto diz aqui, ela é mundana e demoníaca. Porque onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e todo tipo de mal. Há males de todos os tipos. Por que há tanta maldade no mundo? Porque homens tão inteligentes, porque homens e mulheres com um grande grau de cultura, né, podemos assim dizer, de conhecimento científico, com tanto progresso científico, com tanto progresso em tantas áreas das ciências humanas, naturais, nas ciências exatas, com tanto avanço, por que os homens ainda se matam? Por que os homens ainda traem uns aos outros? Porque homens e mulheres estão traindo uns aos outros. Porque os homens têm usado os seus corpos para desonrarem o seu próprio corpo, para que os homens têm se desonrado o seu próprio corpo, porque temos maltratado uns aos outros. Por quê? Com tanto avanço. E isso não vai mudar. Não basta o quanto os homens têm avançado na ciência, porque a solução não está na ciência. A ciência é um instrumento. A ciência é uma coisa muito boa, mas a solução não está na ciência. A ciência não traz a resposta da maneira como nós devemos viver. Não é a ciência que vai dizer como nós temos que viver neste mundo. Não, não é a ciência. A ciência é apenas um instrumento. Muito do que se fala por aí, olha, a ciência diz, não é a ciência que diz, é o cientista. E o cientista é um ser humano. É um ser humano pecador, falho e que comete erros. Então, nós temos que buscar sabedoria. Sabedoria que vem do alto. E se o homem não tiver sabedoria de Deus, nada pode solucionar os nossos problemas. Nós precisamos de Deus. Amém, irmãos? Precisamos dele. Então Tiago termina dizendo que a sabedoria que vem do alto, ela é, antes de tudo, ela é pura. Assim, a sabedoria que vem do alto é pacífica, ela é amável, ela é disposta a ceder a outros. Olha, ceder. É uma coisa tão difícil você ceder, né? Às vezes alguém toma o seu lugar numa fila. Vamos supor, você está na fila, uma pessoa toma o seu lugar. Às vezes uma pessoa arrogante, ela faz uma coisa errada e aí você tem ali um momento que você pode até brigar pelos seus direitos. E às vezes brigar pelo meu direito vai me levar a pecar contra o próximo. Então às vezes você tem que ceder para evitar briga, confusão, para evitar um mal maior. Você tem que ter a humildade, a coragem humilde de ceder. É difícil, mas é a sabedoria que vem de Deus. Quando é que eu devo ceder e quando é que eu devo lutar pelos meus direitos? Quando é que eu devo fazer isso? Você precisa ter bom senso, discernimento, sabedoria que vem de Deus. Aí Tiago fala, olha, a sabedoria, ela é cheia de misericórdia. Ela é o fruto de boas obras. A sabedoria não mostra favoritismo. A sabedoria não faz acepção de pessoas. A sabedoria não desfavorece um grupo em detrimento de outro grupo. Ela não faz diferença. Ela, sabe,
ela não é imparcial. Então, amados, a sabedoria, ela procura ver as pessoas como elas são, pecadores, carentes de Deus, precisando de arrependimento, precisando, sabe, mudar de vida. A sabedoria produz compaixão pelo próximo. Realmente, o desejo de exercer misericórdia, assim como Deus foi misericordioso para conosco. Então a sabedoria não mostra favoritismo e ela é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz. Plantarão semente de paz e não de discórdia. Nós estamos vivendo uma época em que a igreja precisa demonstrar muita sabedoria, mais do que nunca neste período, porque nós precisamos semear a paz e não a discórdia. Cuidado, para a gente não entrar nesse jogo político que tem acontecido. Ah, mas eu tenho a minha opinião, pastor. Tudo bem, não é errado. Nós temos a nossa opinião. Mas cuidado com a maneira como você coloca a sua opinião. Seja sábio, seja prudente. Saiba conquistar. Busque a Deus, busque discernimento. Pense. Deus te deu cabeça para pensar. Né? A fé, ela é pensante. Crer, como dizia John Stott, crer é também pensar. A Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. Então, amados, sejamos sábios em todas as coisas para conquistar as pessoas para Deus, ganhar almas para Jesus. Tenhamos sabedoria, até quando a gente for expressar uma opinião. E tem hora que nós temos que ficar calado mesmo. Tem hora que nós não temos que ficar dando opinião. A gente vai ouvir muita coisa contrária, coisa difícil de aceitar, de engolir, e você tem que ouvir. Ah, é? Muito bem. Vamos ponderar sobre isso. Vamos pensar um pouco mais profundamente. Vamos ouvir outras opiniões. Como é que é? Que possamos aprender a usar de todas essas coisas, esses problemas que têm acontecido, e fazer bom uso, né, dessas coisas para a glória de Deus, para ganhar almas, para edificar vidas e trazer paz. Pois aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Que Deus em Cristo nos abençoe e complete essa palavra em nossas vidas. Amém, igreja? Vamos orar nesse instante, vamos orar pelo nosso país, pela nossa nação e colocar nossas vidas diante do Senhor. Peço oração pela minha vida, sabe? Eu até dei uma pausa nas gravações, eu estava gravando o vídeo, eu estava gravando, né, a narração desse livro aqui, Um Homem Chamado Jesus. Eu tive uma dificuldade essa semana para gravar, todo o momento, esse horário mais à noite que eu gosto de gravar. Eu estou com uma dor de dente muito grande mesmo, tem me atrapalhado muito. Então, assim, tem tirado um pouco até da minha paciência, tem sido um exercício muito grande de paciência. E aí eu fui gravar esses dias, amados, e não foi possível postar, porque o WhatsApp ultrapassou o limite, né, do tamanho de informação, e o WhatsApp não aceita. Então eu tive dificuldade. Então eu estou procurando um gravador que tem uma qualidade um pouco inferior para que eu possa gravar e eu possa continuar postando. Eu não desisti, tá? Eu não desisti, mas depois me deu até um desânimo, né? Porque eu gravei um capítulo que eu acho o capítulo mais importante, o capítulo 10. Meus irmãos, o capítulo 10, mas é grande, tá? Agora os capítulos estão maiores. Então eu tenho que colocar no gravador com uma qualidade um pouco inferior, né? Uma qualidade quase igual do WhatsApp. Porque a qualidade do WhatsApp ela não é muito boa. Ela é uma qualidade um pouco inferior. Então, mas eu vou procurar e vou continuar aí, se Deus permitir, né? Então, ore por mim, pela minha saúde aí, né? Com essa dor de dente, passando tudo aí, que eu possa fazer um tratamento no dente. Eu preciso fazer um tratamento, irmãos, urgente, o mais rápido possível, né? E orar pelo Benjamin. O Benjamin tá bem, tá bom? Alguém perguntou pelo Benjamin aí.
tá bom? A irmã Vânia aí, ó, entrando aí, ó. Muito bom nos reunirmos aqui como igreja, que essa palavra encontre terreno fértil nos corações, amém, boa noite. Irmão Moisés dizendo saudade, irmã Luciana agradecendo, né? E palavra boa, pastor, glória a Deus, ore por nós. Vamos orar? Amado Deus, obrigado por mais essa oportunidade de poder transmitir a tua palavra através dessa live, dessa rede social, e que os corações que ouvirem, que foram atingidos, possam guardar essa mensagem, possam ter um encontro com o Senhor, Pai. Que o nosso Senhor Jesus, a sabedoria encarnada, o Verbo que se fez carne, a palavra do Senhor viva, possa estar sendo revelado em cada coração e possa haver mudança de vida, que possa haver, ó Deus, uma mudança de cosmovisão da realidade, que possamos saber entender toda a realidade a partir da tua visão, a partir, ó Deus, da perspectiva que o Senhor revelou na tua palavra, mesmo que não compreendamos todas as coisas, pois isto é impossível nesta vida, mas aquilo que nós entendermos seja suficiente para vivermos uma vida digna, uma vida honrada, uma vida humilde, de boas obras, uma vida, ó Pai, que demonstre uma sabedoria amável, uma sabedoria que exerça misericórdia nas palavras e nas nossas atitudes. Nós oramos, ó Pai, gratos, em nome de Jesus, e que o nosso Brasil, que a nossa nação encontre essa verdade, que o presidente do Brasil, que os ministros, principalmente o ministro da Saúde, o novo que vai tomar posse, e todos os profissionais da saúde, e todos aqueles, ó Pai, aquelas mentes que estão pensando na solução, possam ter uma sabedoria que vem do alto, para saberem como conduzir toda essa crise da melhor forma, para o bem de todos, e que nosso Brasil seja livre desse mal, tanto o mal econômico quanto o mal desse vírus terrível, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Gratos por tudo isso, ó Pai. Amém e amém. Deus abençoe. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.